Fala pessoal, chegamos! Pocá Podcast, o seu podcast de todas as coisas, Diegão. Mais um, parceiro. E hoje nós vamos falar com ele. Ele que tem uma experiência vasta na política. Ele foi deputado estadual, federal, senador, Diegão. Um dos mais efetivos ali no Senado, trabalhando em prol do Espírito Santo. Eu estou falando de Ricardo Ferraz. Seja bem-vindo, Ricardo. É nóis, valeu, obrigado. Valeu, Diego. Ferraz, tamo junto. Junto e misturado. Junto e misturado. Como é que começou, Ricardo, essa questão da vida pública, assim? Conta um pouquinho pra gente. Cara, o meu envolvimento pessoal na vida pública, ele se deu pela vontade de você participar de tudo aquilo que está relacionado às mudanças e às transformações, à medida em que o papel do Estado, o papel do governo é sempre muito importante e fundamental na mudança para melhor do dia a dia das pessoas, né? Então, eu tive a oportunidade, inclusive, de começar como vereador. Eu sou de Cachoeiro de Itapemirim, como vocês sabem, a capital secreta do mundo, né? Terra boa, viu? Terra de Roberto Carlos, terra de Terra do Rei, tá? Terra do Rei. E terra de Ricardo Ferraz, onde eu comecei a minha vida pública como vereador. Então, o sentido da minha participação na vida pública e política é o sentido de querer participar para poder colaborar, para poder ajudar, para poder colocar energia para que as coisas possam evoluir e melhorar, entendeu? Esse foi o sentido da minha entrada na política. E isso é muito importante, essa palavra, Ricardo. Colocar energia, né? Eu acho que a política precisa disso. Ser oxigenada sempre. Você ficou um período fora, né? Depois da sua última candidatura e agora retorna como vice de Casagrande no projeto aí dessa eleição. Como é que foi receber esse convite do Casagrande? Então, Thiago, Diego, enfim, eu acho que tudo que a gente faz na vida, não importa o que você faça, né? Primeiro, eu acho que o ser humano, todo ele tem potencial, tem talento, o que ele precisa é de oportunidade para que ele possa se apresentar. Então, para você fazer política, você essencialmente não precisa ter mandato. Você pode fazer política no movimento popular, pode fazer política no movimento social. Não confundir política com politicagem, são coisas diferentes, né? Bastante distintas, né? E eu, de fato, fiquei os últimos 3 anos e meio fora da política, porque eu disputei as eleições para o Senado em 2018, eu não fui bem sucedido, eu não ganhei as eleições e fui até convidado para poder exercer cargo público, né? Mas eu, com muita humildade, declinei, porque acho que fica ruim você perder a eleição e aceitar cargo público, parece que é prêmio de consolação. Eu acho que não é legal, entendeu? Então eu fui para a vida privada, fui trabalhar, fui empreender, foi muito bom, sabe, esse período que eu fiquei fora da política, esses 3 anos e meio, cuidando da atividade privada. E oxigena também, né, Ricardo? Olha, não apenas oxigena, como você vai para o outro lado do balcão, tá certo? E você no setor privado, você corre muito risco, sabe? Você tem que dar um duro danado, você tem no seu dia a dia um sócio chamado governo, que não participa só dos seus lucros, que quer participar do seu faturamento. E governo, você sabe como é. Pô, se não atrapalhar, já está bom demais. Agora, se ajudar, ajuda muito. Quem não atrapalha, ajuda muito. Agora, ajuda muito. Se puder ajudar com políticas adequadas, acertadas, criando um bom ambiente para que as pessoas possam trabalhar, sem muita intervenção, sem muita intromissão, eu acho que é muito bom. Até que Casagrande me convidou para que eu pudesse ser candidato a vice-governador, né? Junto com ele. Casagrande é candidato a governador, eu sou candidato a vice-governador, junto com Casagrande. E nós fizemos assim uma conversa muito tranquila, sabe, muito transparente, até porque nós nos conhecemos há muito tempo. Eu sou um admirador do Casagrande, uma pessoa simples, humilde, trabalhadora, correta, íntegra, entendeu? Então vale frisar que houve uma construção, não foi uma coisa de... Não. Quando o Casagrande foi governador da outra vez, ele foi candidato a governador, ganhou as eleições, eu fui candidato a senador, e eu tive naquela oportunidade 1.570.000 votos no Espírito Santo. Eu sou o político, por honra de Deus e do povo capixaba, eu sou o político mais votado
da história do Espírito Santo. Olha que legal, né? 1.570.000 votos, fruto do reconhecimento que eu obtive à época pelo trabalho, sabe, realizado. Porque, sinceramente, eu não sou muito preocupado com esse negócio de ideologia, não. Para mim, o que importa é o resultado. É fazer o certo, é escolher o caminho correto e produzir resultado, sabe, para a sociedade, produzir resultado para as pessoas mais vulneráveis, que mais precisam de políticas sociais e assim por diante. E hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas com ideologia. E eu acho que isso está atrapalhando muito o caminho, entendeu? Eu acho que a gente pode discutir um pouquinho sobre isso, mas antes eu queria, Diego, se você me autorizar e permitir, estou batendo continência aqui e pedindo a você autorização para dizer o seguinte: quando o Casagrande me convidou, eu tive uma conversa com o Casagrande no estilo Tramontina, papo reto. Né? Porque o que me moveu ali foi a gente conversar sobre o governo que a gente quer fazer a partir de janeiro de 2023. Sim. Né? Porque eu não tenho vocação para ser, aspas, rainha da Inglaterra. Eu tenho vocação para participar do processo eleitoral e mais vocação ainda para trabalhar e trabalhar duro para que esse possa ser um governo que vai honrar a Deus, vai honrar os capixabas, tá certo? Com valores, com princípios, mas com muito trabalho e com muitas entregas e colocando o Espírito Santo, colocando os capixabas acima de qualquer outro interesse. Essa foi a minha conversa com o Casagrande. Dizer com muita clareza, Tiago, o seguinte: primeiro, o governador não tem que fazer oposição ao presidente da República. Não é papel de um governador, muito menos de vice-governador, fazer oposição ao presidente da República. O governador tem que trabalhar para somar esforços com um presidente que foi eleito pelos capixabas e pelos brasileiros. Porque quando você soma, você produz melhores e maiores resultados para o Espírito Santo. Então essa foi uma premissa da nossa conversa. Portanto, assim, o presidente da República que for eleito pelos capixabas e pelos brasileiros, agora no dia 30, é com quem nós vamos trabalhar para somar esforços. Outra coisa, na conversa feita com o Casagrande, nós também alinhavamos assim, algum protagonismo. Que tarefa eu vou cumprir no dia a dia do governo que possa justificar a minha presença agora no processo eleitoral, mas depois também para trabalhar e para compartilhar responsabilidade. Nós combinamos e nós estruturamos um conjunto de coisas. Por exemplo, chegando ao governo como vice-governador, eu vou pessoalmente, por determinação do Casagrande, claro, coordenar as ações da nossa agricultura. Que é uma das pastas mais importantes, por sinal, também, viu, Diego? Olha, a gente às vezes não se dá conta, mas a agricultura, aqui no Espírito Santo, ela é a mais importante atividade econômica e social para a maior parte dos nossos 78 municípios. Por quê? Porque no Espírito Santo nós praticamos um modelo de agricultura que é a agricultura de base familiar. É a pequena, é a média propriedade. Então, a agricultura ela é estratégica na geração de emprego e oportunidade. Você pode falar disso muito bem também, que você já esteve efetivamente lá, né? Exatamente. Então, eu fui secretário da Agricultura e fizemos modestamente assim, um bom trabalho, porque nós trabalhamos com a agricultura de base familiar e nós trabalhamos também com a agricultura de base empresarial, porque uma não concorre com a outra. Elas se complementam. E nós temos uma agricultura aqui no Espírito Santo que ela é exemplo, ela é referência pelo talento, pela capacidade de empreender dos nossos produtores rurais. Então, ter um governo, ter política pública na agricultura, focada na assistência técnica, focada na inovação, na transferência de tecnologia, provendo os nossos produtores e os nossos municípios de infraestrutura, porque não adianta você somente investir em política pública para o agricultor. Isso é fundamental. Mas você tem também... É diferente também, tá? Vale analisar que é diferente. Claro, você tem que investir na política pública para fortalecer a agricultura, mas você tem que fortalecer naquele que faz a agricultura, que é a agricultora, que é o agricultor, melhorando a sua qualidade de vida. Então, coordenar as ações da agricultura, coordenar e participar diretamente de tudo que esteja relacionado a desenvolvimento econômico e social, porque eu tenho larga experiência nisso. Quando fui senador, construir, vamos dizer assim, uma rede de relacionamento no Brasil e no mundo,
trabalhar para que nós possamos ter aqui um bom ambiente de negócio, sabe, assim, uma relação leve do Estado com quem quer trabalhar, quem empreender, com menos burocracia, com mais simplicidade e com mais leveza. Isso precisa acontecer, por exemplo, em áreas como a do meio ambiente. Nós precisamos modernizar o IEMA. Nós precisamos de uma relação menos burocrática. Tem muita burocracia, né? Tem muita burocracia, sabe? O tempo do governo não é o tempo do empreendedor, portanto, não significa dizer que você vai abrir mão da responsabilidade, não. Mas você precisa incorporar meios para que uma relação mais tranquila, mais leve, menos burocrática, possa produzir melhor resultado para quem acorda cedo, dá duro, corre risco e só quer que o Estado não atrapalhe. Exatamente. Eu costumo dizer que quanto menos burocracia, mais a gente consegue avançar. Atualiza mais rápido. Então, assim, esse é o espírito, é essa energia que nós queremos colocar a partir de janeiro de 2023, né, nesse novo governo que nós estamos construindo, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, porque Ele sempre acima de todas as coisas, nos ensinando, abrindo caminho para que nós possamos seguir adiante. Se for da vontade de Deus e dos capixabas, é para isso que nós queremos chegar ao governo, para acelerar, para produzir maiores e melhores resultados. Eu tenho convicção que o atual governo do Casagrande foi muito bom, mas nós precisamos de ajustar, de aperfeiçoar, porque é assim no dia a dia das nossas vidas. Quanto mais você anda, tem que andar, quanto mais você caminha, tem que caminhar, quanto mais você sabe, a certeza que você tem é que menos você sabe, que mais tem que aprender. Então, no governo também, você tem que aperfeiçoar para esse novo tempo. E é esse o governo que nós queremos apresentar aos capixabas, para que o Espírito Santo possa continuar focando. Essa que é a verdade. Então nós podemos afirmar, Ricardo, que independente da escolha para presidente, daquilo que o Brasil decidir, Renato Casagrande tem um compromisso com os capixabas de ter uma boa relação com o governo federal, tendo como prioridade o povo capixaba. Cara, você está falando uma coisa muito importante para mim, muito importante, porque eu tenho conversado muito com os capixabas, né, no dia a dia, e eu estou com uma percepção de que tem uma certa confusão nesse processo político eleitoral, sabe? Por que eu estou dizendo isso? Porque está ficando a impressão que Casagrande está disputando a eleição com Bolsonaro. Não! Casagrande não está disputando a eleição com Bolsonaro. Quem está disputando a eleição com Bolsonaro é Lula. E eles estão disputando a presidência da República. E qualquer que seja a decisão dos capixabas e dos brasileiros, eu estou dizendo claramente que nós vamos trabalhar de braços dados para somar esforços para que a gente possa produzir maiores e melhores resultados para o Espírito Santo e para os capixabas, porque é acima de qualquer outro interesse. O nosso compromisso é com o Espírito Santo. E vale frisar diante disso também, Diegão, que Renato teve nota A de gestão, segundo o IPEC, né, o governador mais bem avaliado aí do Brasil, já na gestão junto com o Bolsonaro, né? Então você consegue perceber que consegue sim gerar e que não há nenhum atrito, nenhum distanciamento. Eu consigo perceber isso. E o que o Ricardo disse agora é, de fato, vale a gente destacar, porque não existe um distanciamento. Pelo contrário, Casagrande conseguiu unir o Estado, né, com a nossa federação, com a eleição do Bolsonaro, administrado Casagrande o Estado e Bolsonaro o país aí de forma unida. Ainda que tenha ido muito bem, eu quero dizer a você o seguinte: se o Bolsonaro for o presidente da República, nós vamos melhorar ainda mais esse relacionamento, porque o resultado desse relacionamento é o que interessa para os capixabas. Então, assim, nós não estamos, Casagrande não está disputando com Bolsonaro. Bolsonaro está disputando com Lula. E nós não estamos disputando a presidência da República. Nós estamos disputando o Espírito Santo. E é muito importante, porque tem uma outra coisa, sabe, Thiago, Diego, eu não falo mal de adversário. Eu respeito o adversário pelas suas qualidades, pelos seus defeitos, pelo que ele representa de bom e de ruim. Quem tem que fazer esse julgamento é a população. Mas eu preciso ter confiança no projeto que eu estou participando. Então, assim, está ficando a impressão que Casagrande faz campanha contra Bolsonaro. Não, quem está disputando com Bolsonaro é Lula. Nós estamos disputando, né? São dois projetos. Um projeto liderado pelo Casagrande e pelo Ricardo. E tem um outro projeto, e é preciso que as pessoas possam fazer a história de vida de cada um. É o famoso colocar na mesa, né? As realizações de cada um.
tá certo? Aonde Casagrande estava, aonde o Ricardo Ferraço estava, quando nós conseguimos, sabe, sacudir a poeira e dar a volta por cima no Espírito Santo, até porque, como se diga, até muito pouco tempo atrás, né, o Espírito Santo estava mergulhado numa crise sem precedentes. Crise moral, crise ética. Nós temos isso em estados vizinhos hoje, cara, claro, muito próximos. Crise moral, crise ética, o salário dos nossos policiais atrasado, defasado e atrasado. Defasado e atrasado, exatamente, né? Dos nossos professores, dos nossos médicos, enfermeiros e assim por diante. E deu muito trabalho organizar o Espírito Santo. Eu não estou dizendo com isso que nós não tenhamos muitos e grandes desafios, não. Tem desafio para dar de pau, como diz o outro. Mas nós, quando comparado com os nossos vizinhos, nós estamos muito melhor. Olha para o Rio de Janeiro. Foi o que eu citei agora há pouco, os vizinhos, né? Aliás, é importante que se diga, nós temos que ter muito cuidado com determinadas ondas, não é? Porque no Rio de Janeiro, há pouco tempo atrás, foi eleito um governador que foi eleito numa determinada onda e que depois mergulhou o Rio numa absoluta tragédia. Nem terminar o mandato. Não, foi cassado, foi impeachmentado e assim por diante. Então nós precisamos ter uma visão muito clara de que nós estamos disputando o Espírito Santo. E na verdade, quando nós formos votar, qualquer um de nós, no dia 30, nós não vamos apenas apertar um botão ali. Ali, com aquela decisão que cada um de nós vai tomar, nós estamos decidindo o presente e o futuro do Espírito Santo. Então, é importante que nós possamos fazer uma reflexão sobre isso, porque está na nossa mão, tá certo? Manter o Espírito Santo, aperfeiçoando aquilo que precisa ser aperfeiçoado. Não há governo perfeito. O governo do Casagrande é bom? Eu acho que não é bom, é muito bom. E as pesquisas indicam uma boa avaliação. Mas sempre pode e tem que melhorar. E nós precisamos ter humildade para fazer esse juízo de valor. E é isso que nós temos conversado. Se chegarmos ao governo do Estado, estejam certos que nós vamos focar, sabe, colocando de pé um governo que vai honrar a Deus e vai honrar a confiança dos capixabas. Isso aí, focar podcast, o seu podcast, todas as coisas. O governo também quer focar. Eu costumo falar com o Thiagão que a política está ficando chata, igual o futebol, está ficando chata. Porque nessa briga de ideologia fica um negócio chato. E esse posicionamento seu aqui, eu acho que vai clarear a mente de muita gente. Eu penso como você, cara. Eu acho que cada um tem a sua ideologia, sabe? Nós temos que respeitar quem pensa diferente da gente. Esse é um princípio que nós temos que trazer de casa, né? O meu limite termina onde começa o limite do meu semelhante. Mas do ponto de vista pessoal, o que me move na política não é a ideologia. O que me move na política é fazer o bem. O que me move na política é trabalhar para que o governo possa ser eficiente, para que o governo possa produzir resultados, e nós precisamos somar esforços para superar os desafios, tá certo, que estão submetidos. E resultados chega com relacionamento também, né, Ricardo? Com certeza. Com sua experiência no Senado, na Câmara, enfim, você pode trazer isso para o governo do Casagrande de forma muito efetiva. Eu acho que isso é fundamental, tá certo? Você ter relacionamento. Relacionamento não é tudo, é uma parte importante das coisas. Mas é preciso que você tenha experiência, porque muita gente, nós vimos aí no passado recente, foi eleito prometendo mundos e fundos, prometendo até entregar terreno na Lua, e nós percebemos no dia a dia que foi uma brutal frustração, tá certo? Isso é uma realidade, isso está posto aí. Então nós temos que avaliar bem o que nós vamos fazer com o nosso voto, porque o voto que a gente dá tem consequência. E na vida é assim, cara, cada escolha que você faz produz uma consequência. Mas eu estou muito animado que o Espírito Santo não vai parar, que nós não vamos retroceder, sabe? Que nós vamos seguir adiante olhando pelo para-brisa e não pelo retrovisor. Isso aí, importante. Nós tivemos a oportunidade de entrevistar aqui também a Jaqueline, a atual vice do governador Casagrande, e ela falou muito de pautas inclusivas, né? E você pretende andar junto com o Casagrande com essas pautas, dar continuidade a esse trabalho? Com certeza, quer dizer, a promoção da inclusão, ela é fundamental, porque você precisa produzir um ambiente de igualdade de oportunidade na largada da vida. Se você não gera igualdade de oportunidade no campo da educação, por exemplo, você não está gerando igualdade de oportunidade na largada. Vou dar um exemplo aqui. No primeiro governo agora do Casagrande, quando ele assumiu, nós tínhamos 32 escolas em tempo integral.
ao longo desses anos que ele é governador, 3 anos e meio, ele botou de pé 100 escolas em tempo integral. 100. Então, de 32 foi para 132. E é nosso projeto e nossa meta, se nós chegarmos lá, é dobrar essas escolas em tempo integral em todo o Espírito Santo, nos nossos 78 municípios, ampliando essas escolas integrais para o ensino técnico profissional, que é algo fundamental no dia a dia dos nossos capixabas. Então, para mim, inclusive, inclusão você não faz com discurso, você não faz com bravata, você faz com coisas concretas e objetivas. E sabe por que é importante a escola em tempo integral? Porque hoje o pai e a mãe e o pai, vão ao mercado de trabalho com seu esforço, com seu trabalho, buscar sustento para as suas famílias. E aí é fundamental que a criança possa ficar na escola o dia todo, porque quando o pai e a mãe vão trabalhar, eles têm dificuldade de com quem deixar os seus filhos. Sim. E aí, muitas das vezes, deixa os seus filhos vulneráveis ao tráfico. Quanto mais tempo dentro da escola, menos tempo na rua. Claro, porque na escola ele não vai apenas aprender português, geografia, matemática e assim por diante. Ele vai praticar esporte, ele vai dançar, ele vai praticar capoeira, enfim, ele está com o seu dia tomado, sabe, com informação que vai fazer a diferença pelo resto da sua vida. Então a proposta do Casagrande e do Ricardo Ferraz é para fazer a diferença, não no discurso, mas na prática. Então dobrar as escolas em tempo integral agora a partir de 23 é uma meta. E os capixabas que confiarem podem cobrar, que nós estaremos entregando. Deixa anotado aí. Pode cobrar, pode me chamar aqui. Da mesma forma que no atual governo foi feito 100 escolas em tempo integral, agora nós vamos dobrar para mais 100 escolas. Olha que bacana. Escolas em tempo integral. Tá gravado no Pocá, hein? Tá gravado no Pocá. Tamo junto. Por falar da questão da educação também, vale frisar um dos programas, e eu gosto de destacar isso porque eu estou dentro da periferia com o meu projeto social, eu estou dentro da comunidade, tem mudado a vida de muita gente o Qualificar. O Qualificar deu uma oportunidade de curso técnico para muita gente que não podia pagar o curso ali. Mas é isso que eu falo, assim, quer dizer, as pessoas não querem viver de favor. Sim. As pessoas não querem o favor do vizinho, do compadre, da comadre, de quem quer que seja. O que as pessoas querem é oportunidade. Oportunidade para... Eu percebi isso, tá? Quando foi dado, agarraram. Exatamente, oportunidade para que elas possam desenvolver o seu talento. Deus, quando nos colocou no mundo, deu a cada um de nós um talento e uma vocação. Mas você precisa treinar, você precisa de oportunidade para você poder desenvolver o seu talento. Então, esse programa que você está colocando, falando, é um programa que qualifica as pessoas para que elas possam, no dia a dia, com o seu esforço, com o seu talento, com o seu mérito, sabe, levar produto do seu esforço e da sua luta, sabe, o sustento e a dignidade para as pessoas, para as suas famílias. Eu acho que Qualificar extraordinário. Qualificar muito ideia top demais. Não, esse é um programa que vai ficar de forma intensa. Vai ficar de forma intensa, então. Pode cobrar. Já pode cobrar. Isso não é promessa, é compromisso. Compromisso. Compromisso de quem? Porque é muito comum em época de campanha política a turma prometer tudo. O que nós estamos falando aqui são Principalmente coisas... quem nunca fez, né? O que nós estamos falando aqui são coisas que nós já fizemos. Sim. E foi fundamental. Isso vale destacar. E foi fundamental, né? Que a gente deixa assim, muito claro, né, para as pessoas que estão nos acompanhando aí, para os capixabas, que só é possível fazer isso porque o Estado está organizado, está com suas contas em dia. Sabe, teve um debate aí recente que os candidatos todos do primeiro turno das eleições foram para cima do Casagrande, criticando o Casagrande porque o Casagrande fez poupança. Puxa vida. Sobre o Fundo Soberano. Não apenas isso, ele fez poupança no chamado caixa do dia a dia, ou seja, o que é fazer poupança? É não gastar mais do que arrecada, é fazer poupança. Fazer poupança significa você ser prudente, ser cauteloso, ser responsável com o dinheiro que não é seu, porque quem está no governo tem responsabilidade dobrada. Sim, quando você está cuidando do seu recurso, ok, mas quando você está cuidando do recurso do contribuinte, você tem que ter muita responsabilidade, muita cautela
Porque como o dia a dia e a vida ensinam, o inverno chega. E essa questão da nota no Tesouro Nacional, Diegão, só interromper o Ricardo rapidinho, nota A, é exatamente isso, por essa capacidade que o Estado tem de pagar hoje as ordens ali de serviço que tem, comprometimento com o funcionalismo público, com os professores, com os policiais. Hoje, essa nota A quer dizer o seguinte: o Espírito Santo tem como pagar aquilo que promete, aquilo que faz. Né? Tudo que o governo contrata em termos de serviço, em termos de produtos, ou a valorização dos seus funcionários, dos seus colaboradores, que é fundamental, recebe literalmente em dia. Então, assim, é uma contradição o governador Casagrande ser criticado porque cuidou bem das nossas receitas, dos recursos do capixaba. Queriam o quê? Que o Casagrande fizesse igual o Rio de Janeiro fez? Igual outros estados fizeram, que não cuidaram dos recursos que pertencem ao contribuinte e à população? Quando você não cuida bem dos recursos públicos, é como na vida pessoal da gente, você cai no cheque especial. E quando você cai no cheque especial, meu amigo, os bancos não é chicote, é juro alto. Isso tem uma enorme capacidade de desorganizar a nossa vida. Então, traduzindo, Thiago, no que você falou, quando você tem nota A, e quem define a nota A, vejam, é o governo federal, é o Ministério da Economia, é a equipe lá do ministro Paulo Guedes, que deu nota A. Quem ganha nota A é porque foi aprovado com louvor. Então, assim, tratar dos recursos que pertencem à sociedade é um negócio sagrado, é algo fundamental, é um compromisso do Casagrande e meu, por certo, para que o nosso Estado possa continuar honrando, literalmente em dia, todos os seus compromissos, até porque, quando o governo não paga suas contas em dia, traz um enorme prejuízo para o comércio. Sente diretamente. Diretamente. E a gente fica preocupado com isso, né? Em não saber o que vem depois em 2023. Então fica aí o que o Ricardo disse, a importância do seu voto. Você não vai ali apenas digitar 2 números, está na sua mão aquilo que o Espírito Santo pode ou não ter como consequência da sua escolha. Diante de tudo que a gente conversa, a gente fala muito de valor e hoje é colocado muito à mesa, Ricardo. Você conhece bem Casagrande, né? Tem a confiança do governador. Quais valores que Casagrande hoje, assim, Thiago, você pode falar comigo, ele não abre mão. A primeira coisa importante, sabe, Thiago, é que, é importante a gente ter uma convicção muito clara entre as pessoas que exercem os seus valores de vida no dia a dia e aqueles que só promovem esses valores em época de campanha política, certo? Então, assim, é fundamental que, independente de campanha política ou independente de onde você esteja, você possa exercitar esse valor como algo fundamental no seu dia a dia. Então, nós estamos falando aqui de valores muito caros ao dia a dia, sabe, do Espírito Santo. Nós estamos aqui falando de valores cristãos. Quando você fala de valor cristão, você precisa colocar em primeiro plano aquela que é a mais importante de todas as instituições da civilização humana, que é a família. A base de tudo. A base de tudo. É onde começa e é onde tudo começa, é onde tudo termina. Então, os valores da família são valores fundamentais nessa nossa prática do dia a dia. Além da família, além de você valorizar a estabilidade, a boa transferência de princípios para os seus filhos. Eu tenho 3 filhos, né? Porque você precisa transferir valores e princípios. É muito fácil você fazer filho. Mas o duro é você criar esse filho, dar boa formação a ele. É não achar que o professor vai ter que te ajudar a criar esse filho. Não, essa tarefa não é do professor. O professor... Tem que jogam essa responsabilidade. A minha esposa, por exemplo, é professora, vive isso constantemente. Assim, tem muita gente que empurra para o professor ajudar a criar o filho. Não, o professor ensina matemática, ensina geografia, ensina português. E os valores? Os valores precisam ser transferidos diretamente pela família, sobretudo pela família cristã. E aí não importa a sua profissão de fé, sabe, se você é católico, se você é evangélico, o importante é que você possa viver com a palavra, sabe, sagrada, viver sob o evangelho, assim por diante. Então,
O valor da família é algo fundamental. Tem uma coisa também que nós podemos deixar muito claro aqui, que está relacionado à questão do aborto, por exemplo. Minha posição é muito clara em relação a isso, é do Casagrande também. Nós somos a favor da vida e contra o aborto, ponto. Sem uma palavra a mais, e não é ponto vírgula. Se a oposição inventar isso, senão é uma inverdade. Absolutamente fake news. Eu estou deixando claramente aqui qual é a nossa posição. E é assim que eu sempre cuidei ao longo do exercício que eu fui senador. As minhas posições são muito claras nessa direção. Então, assim, contra o aborto, a favor da família, pelos valores cristãos. Isso é fundamental no dia a dia de um governo e é fundamental que as pessoas possam conhecer, com todo respeito a quem pensa diferente. Mas essa é a nossa convicção, esse é o nosso compromisso com os capixabas. E essa foi uma pergunta que eu fiz diretamente para o Ricardo, por ter um convívio próximo e saber exatamente o que Casagrande pensa, né? Então, já viram aí, tanto o Ricardo quanto o Casagrande são, de fato, contra o aborto e a favor da vida, né? Não, Diego? Rapaz, eu tenho uma curiosidade. Como aconteceu esse convite de Casagrande? Te ligou? E aí, Ferraz, você é meu parceiro? Como que foi isso? Acho que muita gente tem curiosidade do que acontece no backstage de tudo, sabe? É uma coisa muito mais simples e com muito menos burocracia, sabe, Diego, do que a gente pode imaginar. Porque, na verdade, quer dizer, como a gente já tem uma relação pessoal estruturada em torno assim, de um valor que é muito importante nesses casos, que é a confiança. Então o Casagrande simplesmente me convidou para fazer uma conversa. Olha, Ricardo, nós estamos finalizando esse período chamado de pré-campanha, né, e logo a gente vai estar anunciando a nossa candidatura, a candidatura dele a governador, e eu queria lhe convidar pela sua trajetória, pela sua experiência de vida, porque você já foi secretário da Agricultura, você já foi secretário de Infraestrutura, você foi senador, você foi vice-governador. Eu queria te convidar para você me ajudar a ganhar a eleição, mas eu queria também te convidar para você me ajudar a governar. Isso é muito porque importante. Governar não é simples, muito complexo. Eu, naturalmente, quando recebi essa provocação do Casagrande, eu falei assim, Casagrande, olha, você está me enchendo de motivação, de disposição, mas eu preciso, antes disso, conversar com a minha esposa, conversar com os meus filhos, porque essa é uma decisão que altera profundamente o seu dia a dia. Sim. E nós precisamos cultivar esse compartilhamento das decisões dentro das nossas famílias. Então, eu pedi a ele um dia para que eu pudesse refletir com a minha esposa, refletir com os meus 3 filhos, né? E a minha família, portanto, me apoiou, me estimulou, e eu retornei a ele com muita alegria e com muita satisfação, me colocando à disposição para ser seu candidato a vice-governador. Então foi de maneira assim, simples, muito transparente. Isso é legal. Nós falamos aqui de articulação, de relacionamento, que a gente sabe que tem a sua importância dentro da política, e nós não poderíamos deixar de falar um pouquinho de Guarapari, tendo visto sua relação com vários prefeitos do nosso estado. Sua relação também é muito boa com o Edson. Guarapari tem a ganhar com isso, Ricardo? Mas muito. Primeiro, sempre manifestar a minha opinião e a minha convicção do trabalho que o prefeito Edson Magalhães realiza aqui em Guarapari, né? Assim, eu diria que Guarapari é antes um do Edson Magalhães e o outro depois do Edson Magalhães, porque o Edson é sério, Edson é honesto, Edson é cristão, Edson governa pensando nas pessoas mais humildes, ele é um prefeito realizador, ele não é um prefeito ideológico, ele é como eu, ele é um prefeito que foca na gestão, na eficiência, e o Edson já faz, portanto, uma administração extraordinária, tá certo? Se nós chegarmos ao governo do Estado, por certo, nós temos uma agenda muito robusta para Guarapari. Eu diria que o primeiro e maior compromisso nosso com o Edson aqui em Guarapari é colocar o Hospital Cidade de Saúde para funcionar. É um sonho. Você sabe, claro. Você sabe que esse hospital, ele é fruto de uma parceria hoje da Prefeitura Municipal
tá certo? Com o governo federal. Ou a prefeitura e o governo federal, né, o governo do presidente Bolsonaro, está colocando de pé esse hospital. A responsabilidade para poder financiar, para poder proporcionar o funcionamento desse hospital é do governo do estado. Então, o governo do estado vai garantir o funcionamento, o governo estadual e o governo federal garantiram a obra e os equipamentos. Isso é parceria. Isso é parceria. Parceria que produz resultado para a cidade de Guarapari, tá certo? E sobretudo nessa área, né? Porque você vai dar atendimento às pessoas que não têm acesso à saúde privada, que não têm acesso a um plano de saúde. Não tem cabimento uma cidade como Guarapari não ter um hospital, sabe, de média e alta complexidade para atender a sua população. Fico muito feliz em ouvir isso, tá? Eu tenho certeza que a população de Guarapari, Diego... Meu pai está batendo pau agora dessa. Até porque, me permitam, Diego e Thiago, eu não sei com quem eu falo primeiro, porque eu não sei quem é novo. Mas, então, assim, esse é o nosso mais importante compromisso de imediato. O Hospital Cidade de Guarapari, que muitos duvidavam, porque muitos fizeram politicagem em torno disso, muitos achavam que isso era uma promessa. Que é impossível. Não é impossível, é possível, está acontecendo, ele está quase pronto, a sua obra física, com seus equipamentos, mas depois tem que botar em funcionamento. Então, Guarapari esteja certo. As melhores e maiores parcerias acontecerão e com muita força. E a primeira delas é a consolidação e o funcionamento do Hospital Cidade de Saúde já em 2023, para atender a população do Guarapari. Então, assim, pode anotar e pode cobrar. já poderia encerrar. Tá no pocá, mas já poderia encerrar por aqui a entrevista que eu cheguei onde eu queria. Claro, a população de Guarapari merece, espera. Então, Ricardo disse agora o comprometimento. Tiago, tem uma coisa que eu carrego assim na minha vida. É um ensinamento que eu já aprendi há alguns anos, que é o seguinte: quem fala com palavras, fala ao vento. Quem fala com obras, toca o coração. E se você quiser tocar o coração das pessoas, você tem que ter capacidade de mostrar o que você está fazendo. Então, assim, como senador, eu ajudei a viabilizar os recursos junto ao governo federal para que o Hospital Cidade de Saúde pudesse acontecer. E ele está acontecendo. Se Deus quiser, como vice-governador, nós vamos viabilizar a parceria do governo do estado com a prefeitura para poder financiar, para poder disponibilizar os recursos necessários para o nosso Hospital Cidade de Saúde funcionar e funcionar bem, atendendo a população de Guarapari e de toda a região. Aí eu me refiro a Anchieta, eu me refiro a Alfredo Chaves, eu me refiro até uma parte de Vila Velha, que está aqui na divisa com Guarapari, e eu me refiro também a você colocar de pé uma estrutura para atender Guarapari, porque Guarapari é a nossa cidade de saúde, é a nossa mais importante cidade de turismo. Então você, em determinadas épocas do ano, você tem um fluxo muito grande de pessoas, de mineiros, sabe, que vem para cá. Faz jus ao nome também, né, Ricardo? Cidade de Saúde, né? Claro. Eu acho que chegou a hora de complementarmos. Eu nem vou dizer virarmos a página não, porque a história de Guarapari é muito bonita, né? Mas assim, a gente complementar essa história que é tão bonita na nossa cidade. Vamos fazer isso juntos. Isso é muito importante. E o governo anunciou essa semana, Diegão, um pacote de obras aí que há muito tempo também Guarapari vem esperando, e eu fiquei muito feliz com o resultado. Uma delas é a pavimentação que liga a Rodovia do Sol até Lameirão, né? E a Lameirão também até a Rodovia do Sol. E isso ajuda bastante aqueles moradores daquela região que há alguns anos esperam por isso. Por isso que eu sempre digo e afirmo que sonho junto não é sonho, é realidade. Isso é muito importante para nós e para todos os capixabas. O que nós podemos esperar do governo Casagrande, Ricardo? Já eleito, Ricardo lá, sentado, o seu primeiro trabalho assim, efetivo. O que você pretende, assim, o que o povo capixaba pode esperar? Olha, Thiago, primeiro nós precisamos ter muita humildade, porque ninguém ganha eleição antes da hora, né? Por antecipação, e ninguém perde eleição antes da hora, né? Você só pode comemorar a partir do resultado efetivo das urnas, tá certo? Eu levo muito comigo na vida, né, um ensinamento bíblico que diz que a arrogância é a antessala do
do fracasso, tá certo? A arrogância não é uma boa recomendação. Nós estamos em processo eleitoral, nós estamos dando o melhor da gente, a melhor das nossas energias, para que os capixabas possam comparar o nosso projeto com o projeto do adversário. Agora, creio, se nós chegarmos ao governo do Estado, a partir de janeiro de 2023, os capixabas podem contar assim, com muita honestidade, com muita transparência, com muito trabalho, sabe? Nós vamos saber honrar toda a confiança de Deus e toda a confiança dos capixabas para manter, sabe, o Espírito Santo nessa mesma direção, sendo bem governado, sendo governado com respeito, né? Nós éramos, há bem pouco tempo atrás, um estado que só frequentava as páginas policiais, né? Hoje nós somos um estado respeitado pelos capixabas. Ou totalmente esquecido, né, Ricardo? Vale ressaltar assim, né? Um estado que divide ali a Bahia do Rio de Janeiro, né? É verdade, nós já fomos muito esquecidos, mas hoje eu diria a você, com muita humildade e com absoluto reconhecimento dos muitos desafios que nós temos, que o Espírito Santo é o Brasil que dá certo. E nós vamos continuar trabalhando firmemente nessa direção. Deus vai continuar nos ajudando e nós vamos continuar sendo um estado com o nome do Espírito Santo que é abençoado por Deus. Amém, isso é importante. 40% do nosso público hoje, das redes sociais, tem de 16 a 24 anos. Então, você vai falar agora especificamente para quase metade do nosso público. Geração de emprego e renda, é um desafio muito grande para o nosso estado, né, cara? Geração de emprego e renda é um dos mais importantes desafios. Agora, o que nós precisamos ter como visão clara com relação a isso? Nós precisamos continuar trabalhando, continuar intensificando a educação e a educação profissionalizante. Qualificar os nossos jovens, disputar os nossos jovens, sabe, com o tráfego. Como quando nós falamos aqui, que nesses 3 anos e meio nós colocamos de pé 100 escolas de tempo integral, isso me habilita a dizer que nós vamos continuar trabalhando nessa direção e que serão mais 100 escolas ao longo dos próximos anos. Porque se nós tivermos capacidade de fazer 100, é porque nós temos capacidade de dobrar para as 200 escolas. Então, o que eu poderia dizer aos nossos jovens nessa faixa etária é que vocês poderão contar com muita intensidade com esses esforços na direção de criar as condições para que eles possam se qualificar, tá certo? Para que eles possam buscar um mercado de trabalho qualificados e aí buscar a boa remuneração para o seu esforço e para o seu talento. Eu acho que isso aqui é fundamental. É um caminho excelente. Nós não vamos arredar o pé, vamos dizer assim, desse compromisso intenso de disponibilizar para os nossos jovens todas as políticas necessárias para que eles possam se habilitar, não apenas como profissional, mas como ser humano também, para disputar o mercado de trabalho e disputar a vida. Isso aí, é importante. Vamos falar um pouquinho agora de segurança pública e falar do ato mais recente que ocorreu em Vitória, né? Após uma inserção da polícia lá, que resultou na morte de um traficante, o Estado deu uma resposta imediata, Ricardo. E a oposição vem fazendo um papel eleitoreiro muito grande em cima disso. Falando de Força Nacional, entre outros. Mas, Thiagão, explica pra ele o que aconteceu, pessoal que não sabe do podcast. Então, houve a morte de um traficante que representava... Crime organizado, é um nome muito... crime desorganizado. E ocorreu essa morte e uma série de ataques aos ônibus da nossa capital. Sim. E ouvindo, né? Inclusive o Casa Grande estava dentro da Secretaria de Segurança, participando efetivamente e pessoalmente das ações, já prenderam 16 pessoas. Como está a nossa segurança pública e o que o governo pretende alavancar para trazer um pouco mais de segurança aos capixabas, sendo que este caso, Ricardo, a gente sabe que foi um caso atípico. Vejam, dia desses, um grupo fortemente armado tentou tomar de assalto a cidade de Santa Leopoldina, que fica aqui muito perto na região serrana. A nossa polícia militar, com muito trabalho, com muita capacidade ostensiva e com inteligência, foi lá e apresentou o cartão de visita para esses bandidos e criminosos. Todos eles, em 24 horas, foram presos, né? Aqueles que resistiram e foram para o confronto direto com os nossos policiais militares pagaram com as suas vidas.
tá certo? De novo, o que nós estamos assistindo? O que nós estamos assistindo é confronto direto com uma ação da Polícia Militar. A Polícia Militar atuando para prender um determinado traficante, conhecido como Marujo, tá certo? Na busca de prender esse traficante, no confronto direto com os traficantes, o braço direito desse traficante foi alvejado e foi a óbito, tá certo? Bom, aí houveram ações, tá certo, imediata de reação a essa atuação firme da Polícia Militar, e eu queria aqui, se vocês me permitirem, claro, cumprimentar, sabe, a Polícia Militar, cumprimentar as mulheres e os homens da Polícia Militar que, colocando a sua vida em risco, vão para o front, sabe, para enfrentar a criminalidade. Então, assim, já foram presos mais de 10 criminosos envolvidos, sabe, nesse ataque de terror, né, porque foi um filme de terror, sabe, e o Casagrande esteve à frente de forma determinada, sabe, com os nossos oficiais e soldados da Polícia Militar, do Batalhão de Missões Especiais, com a nossa Polícia Civil, que trabalha complementando a ação da Polícia Militar. A Polícia Civil faz a investigação, a Polícia Militar faz o trabalho de ostensividade, sabe, e a Polícia Militar já prendeu esses criminosos, esses miliantes que geraram terror, né, para as pessoas, e logo esteja certo que o traficante conhecido como Marujo será preso. Agora, é lamentável, sabe, Thiago, como você disse, que num momento como esse, em que nós precisamos ter responsabilidade, porque a política não pode ser um fim em si mesmo. Eu acho que a exploração indevida, sabe, de um tema como esse, demonstra a irresponsabilidade e a consequência de alguns que querem chegar ao poder a todo e qualquer custo. Em cima da dor do outro também, né? Enquanto essas pessoas estão fazendo populismo, demagogia, se valendo das coisas para poder tirar proveito político e eleitoral, né, o Casagrande estava trabalhando e os nossos policiais estavam no front, colocando a sua vida em risco para poder defender os capixabas. E é lamentável que alguns deles tenham defendido, inclusive, a intervenção federal num absoluto e absurdo desrespeito à capacidade da nossa Polícia Militar de continuar oferecendo respostas como tem oferecido. Esses que pedem intervenção estão fazendo o que na prática? Estão dizendo que não confiam nas nossas forças policiais. E eu estou aqui para afirmar a você, nós temos uma força policial, sabe, ativa, atuante, que tem produzido resultados, e esse é o momento de nós manifestarmos a nossa confiança nas nossas forças policiais, né, como no caso lá de Santa Leopoldina, e agora nesse caso, nesse conflito armado, porque só houve essa reação porque a polícia está atuando para impedir que aconteça aqui no Espírito Santo aquilo que, por exemplo, acontece, sabe, no Rio de Janeiro. Aqui tem lei e tem ordem. E no que depender da gente, vai continuar tendo lei e tendo ordem. Bandido não se cria, Diegão. Aqui não. Bandido Aqui não se cria. Aproveitar que tem muito seguidor nosso policial, até amigos nossos, mandar um abraço Um pro abraço pessoal para todo aqui. mundo, capitão aí, Klaus, toda a sua equipe aí. Nossa, muito obrigado. Conversamos hoje com ele, candidato a vice-governador, com o Renato Casagrande. Cara, gostaria de te agradecer imensamente por ter participado conosco O prazer foi meu. do Pocá Podcast. Nós precisamos sim estar inserido dentro da política, Com certeza. consciente, participativo, e é o que a gente busca, Sim. né, Diego, sempre. Então, você ouviu da boca do nosso candidato a vice-governador, Ricardo Ferraz, o compromisso que o Casagrande tem, ele tem, o próprio Ricardo tem com o Espírito Santo, e isso é muito importante, para que a gente crie convicção no nosso voto nesse segundo turno. Gostaria de deixar uma palavra para os capixabas, Ricardo. Bom, agradecer aqui, Thiago, a você, Diego, né, os nossos amigos aqui que nos apoiam aqui nessa entrevista, nesse bate-papo, nesse diálogo franco, direto, aberto, conversa reta. Agradecer a oportunidade e dizer ao fim que eu estou muito animado, cheio de energia, sabe, para que nós possamos continuar o nosso trabalho,
sabe, se Deus quiser, com a confiança de Deus, com a confiança dos capixabas, já em janeiro de 2023, iniciando um trabalho que estejam certos. Ele fará a diferença no dia a dia, no presente e no futuro dos capixabas. E se puder, pedir o voto. Claro. O Ricardo teve lá, bater papo, não sei o quê, mas não pediu o voto. Então, quem não pede voto é porque não está querendo conquistar o voto. Eu estou aqui pedindo o seu voto, o voto dos capixabas, com muita humildade, e pedindo que você faça uma reflexão muito profunda sobre esses 2 projetos que estão disputando a atenção dos capixabas. Nós não estamos disputando a eleição contra Bolsonaro. Quem está disputando a eleição contra Bolsonaro é Lula. Nós não estamos disputando a presidência da República. Nós estamos disputando o governo do Espírito Santo. E tudo que eu posso pedir com muita humildade é que vocês façam uma reflexão, sabe, das nossas histórias de vida, daquilo que nós fizemos até aqui, do papel que nós cumprimos nesse período para poder reorganizar o Espírito Santo. Portanto, estejam certos de que nós, se nós chegarmos lá, eu tenho fé em Deus que vamos chegar, estou muito confiante, muito animado e cheio de energia, nós vamos saber honrar o seu voto. Vem comigo e pode cobrar. É isso aí. E aí, Diegão? Vou deixar um convite para vocês, você e Casão, aí ó, grava essa. Grava. Depois do dia 30, um café aqui conosco. Bora, já tá topado. Tá topado, com o maior prazer. Vai ser uma alegria e um prazer. Muito obrigado. Fechou então. Obrigado, Diegão. Obrigado, Ricardo. Obrigado, equipe. Esse foi o Polcá Podcast, o seu, o meu, o nosso podcast de todas as coisas.